Graça e paz, irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todas as famílias, com todos os amigos que estão nos assistindo neste exato momento. Nós queremos nesta hora, nesta manhã, ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que se encontra lá no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 17, e também quero ler o versículo 1 do capítulo 2. Então, lá no versículo 17 do capítulo 1 de Jonas, diz assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Vamos orar também. Pai amado, Pai querido, te damos graças, ó Deus, por esta manhã, que o Senhor nos concede com saúde, com paz no nosso coração. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, sim, através da Tua Palavra. Ó Deus, a Tua Palavra é o alimento espiritual para nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua Igreja, por toda a Tua Igreja reunida nesses dias de pandemia, Deus, mas estão reunidos, seu povo estão reunidos em casa, mas nós te damos graças por todos eles, ó Deus. O Senhor esteja guardando, o Senhor esteja protegendo cada um, Pai. O Senhor esteja, Pai, derramando as suas bênçãos sobre cada vida. E neste momento, Pai, fala ao nosso coração através da Tua Palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para que a Tua Palavra possa chegar aos corações dos irmãos e dos amigos. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo um período bastante complicado, bastante difícil com essa pandemia do coronavírus. E a palavra de Deus diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não quero dizer para os irmãos que esse vírus, esse coronavírus, é uma coisa que coopera para o bem, mas de fato é uma coisa ruim, é uma calamidade que está acontecendo, né, não só no nosso país, mas em outros países também. Mas eu acredito, irmãos, que às vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas para nós aprendermos. Nós estamos aí já no finalzinho já do mês de maio, mês da família, e nós entendemos que a família estava assim um pouco afastada, ou seja, os membros da família estavam afastados uns dos outros. É um filho que fica no quarto, é a filha que fica no outro quarto, é a esposa que fica lá na cozinha, é o esposo que fica na sala, cada um com o celular na mão. Vamos dizer assim, nesse sentido, né? Não generalizando, é claro, tem as suas exceções, mas Deus, não vou dizer até que Deus permitiu, mas Deus permite sim acontecer algumas coisas nas nossas vidas, para que nós aprendamos, para que nós sejamos assim balançados, movidos, para que nós possamos entender o propósito de Deus na nossa vida e na nossa família. A família está se desfacelando, a família está acabando. A família, o casamento é uma instituição de Deus e está acabando. A gente tem visto aí muitas famílias que estão se desmoronando. Então, meus irmãos e amigos, nesta manhã eu quero dar uma palavra, quero trazer aqui uma palavra para todos vocês, que aqui na palavra de Deus diz assim que deparou o Senhor um grande peixe. Por que um grande peixe? Por que será que o Senhor deparou um grande peixe?
Sabe, irmãos, Deus usa meios que nós jamais imaginaríamos para que os seus propósitos sejam cumpridos. Veja só, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá que Deus permitiu que uma mula falasse, que corvos sustentassem o Elias naquele tempo de fome, que uma viúva lá de Sarepta também sustentou Elias, mesmo sendo pobre lá com seu filho, não tinha quase que nada para comer, mas ela sustentou o servo de Deus. E uma das coisas também que às vezes nós não paramos para pensar um pouco, mas é a respeito da morte do próprio Jesus, o Filho de Deus. Veja só que Deus permitiu a morte de seu Filho para salvar, para nos redimir, para nos levar para o céu, para o seu reino. Então, irmãos, Deus usa meios na nossa vida que às vezes nós não imaginamos. Nós traçamos os nossos planos, nós fazemos aí os nossos pensamentos, né? Ou quem sabe, ou então nós pensamos de uma forma, mas Deus pensa de outra forma. Nós planejamos uma coisa, mas Deus planeja de outra forma. Então, irmãos, aqui no texto, Deus deparou um grande peixe. Para quê? Para que tragasse Jonas. Jonas tinha pecado. Jonas na verdade, tinha transgredido a palavra de Deus, tinha desrespeitado a palavra de Deus. Deus estava ansioso para salvar a cidade de Nínive, aquele povo pecador. Uma grande cidade. Por que uma grande cidade? Porque diz os historiadores que somente os muros da cidade, que naquele tempo a cidade era cercada de muros, tinha 12 quilômetros de circunferência. Então nós podemos imaginar que era uma grande cidade mesmo. Mas aí, irmãos, aqui fala que Deus então deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Então Jonas estava teimoso, estava rebelde para com Deus, para com a palavra de Deus. E quando aqueles marinheiros então joga Jonas ao mar, por quê? Porque era para ir para Nínive, mas não foi. Ele comprou uma passagem, entrou no navio e ia para Tarsis, e escondeu lá no porão do navio, e aconteceu uma tempestade muito grande, até que descobriram que a causa era ele, era Jonas que estava errado. Então ele mesmo pediu: me jogue no mar. E eles então jogaram Jonas no mar, e foi aí então que o Senhor deparou esse grande peixe para o que tragasse. Ele esteve então 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas por aqui também no ventre do peixe, porque ele estava teimoso, já disse, estava rebelde para com a palavra de Deus. E Jonas tinha somente uma intenção de fazer o que ele queria. Às vezes também nós temos a intenção de fazer só aquilo que nós queremos, nós não queremos fazer aquilo que Deus tem planejado para nós. Jonas não queria atender a voz de Deus, a voz do Senhor. Então por isso Deus permitiu que ele ficasse 3 dias e 3 noites ali na barriga, daquele peixe. Mas por que 3 dias e 3 noites? Eu já fiz essa pergunta para que Jonas refletisse sobre o que ele estava fazendo. Sabe, irmãos, eu já falei muito isso na igreja, os irmãos se lembram disso, que às vezes é preciso sim a gente parar um pouco, refletir. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? O
que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo na vida do meu esposo, na vida da minha esposa? O que está acontecendo com os meus filhos que estão afastados? Os filhos que não conversam com outros filhos, irmãos, aliás, né, que ficam brigando dentro de casa. O marido com a esposa, com a mulher, ali discutindo por pouca coisa, por coisas insignificantes. É preciso, irmãos, às vezes a gente parar um pouco. Então, Deus deixou Jonas ali no ventre do peixe 3 dias e 3 noites para que ele refletisse no que ele estava fazendo. Para que ele pudesse fazer uma análise da sua situação espiritual. Porque até aquele momento ele não era nada espiritual. Ele estava fugindo de Deus, estava fugindo do mandado de Deus. Deus mandou ele pregar a palavra ao povo de Nínive. E o que ele faz? Ele chega ali, ao invés de comprar a passagem e ir para Nínive, que era muito longe, mas ele compra uma passagem e foge de Deus. Vai para outro lugar. Foi então aqui no versículo 1 do capítulo 2 que diz assim a palavra: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para nós orarmos, para nós buscarmos a sua presença. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, diz a palavra do nosso Deus. Então ele orou ali no ventre do peixe. Ele falou com Deus, ele derramou ali o seu coração, ele derramou a sua alma, e ele ali 3 dias e 3 noites ele teve o tempo suficiente para dizer assim: olha, eu estou errado. Eu não gostaria de ir em Nínive, eu não gostaria de pregar a palavra para aquele povo rebelde, para aquele povo pecador, mas ele era mais pecador ainda, estava fugindo de Deus. Mas ele parou, ele pensou assim: não, eu vou lá. Eu vou mesmo contrariado, eu vou, mas agora eu estou falando com Deus, Deus vai, se é a vontade dele, se é o propósito dele, ele vai abençoar. Então ele orou e ele foi lá em Nínive. E sabe, irmãos, para nós encerrarmos aqui, aquele grande povo de Nínive se converteu, desde o rei até o menor. E eles se vestiram ali de saco, pano de saco, de cinza. E o rei até exagerou um pouco, que ele pediu que até os animais fossem cobertos com um pano de saco e fosse jogado cinza sobre eles. Então, meus irmãos, o pano de saco e a cinza é sinal de humilhação. E eles se converteram, diz a palavra do Senhor. Jonas depois se amargurou, chorou e se lamentou, queria morrer, mas não teve como fugir de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo: se você também tem tentado fugir de Deus, você não vai conseguir. A palavra de Deus diz assim que do Espírito de Deus ninguém pode fugir. Aonde você estiver, o Espírito de Deus está. Tem um salmo que fala sobre isso. Mas pense exatamente nisso. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. O que tem a ver esse texto com a família? Nínive era uma grande família. E Deus queria salvar essa grande família. E Deus conseguiu. Pelo menos é o que diz aqui na palavra do Senhor. Depois nós não sabemos mais a respeito do que aconteceu com este povo. Mas uma coisa eu sei: que Jonas foi lá e pregou a palavra para aquele povo. E é isso, irmãos. Pregar a palavra para a família. Dar testemunho dentro de casa, dar testemunho lá fora, como diz uns dos nossos irmãos da igreja.
O que fala mais alto, meus irmãos, é o nosso testemunho muitas vezes. Mas Deus, Ele usa meios para isso. Não é aquilo que às vezes nós pensamos, não é aquilo que às vezes nós queremos, mas é aquilo que Deus quer. Que assim Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor mesmo, Pai, esteja sempre ao nosso lado, falando ao nosso coração através da mesma. Obrigado, meu Deus, por todos que estão ouvindo neste momento, por todos aqueles que ainda vão ouvir, e que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, tanto Caconde quanto Barrânia, outras igrejas da nossa cidade, outras igrejas do nosso Brasil, do mundo afora. Que o Senhor esteja abençoando cada um, cada família. Que o Senhor não deixe, ó Pai, que a família seja destruída pelas mãos do inimigo, mas que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo, esteja edificando cada família, fortalecendo cada família, Pai, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, e um grande abraço a todos.